caso. Para falar francamente, né? Eu entendo que o senhor está lidando tecnicamente, mas o seu candidato disse que um dos adversários dele cheirava cocaína. E, objetivamente, não comprovou isso. O seu candidato insinuou que uma outra adversária dele foi responsável pelo suicídio do pai. É por isso que eu estou lhe perguntando se o senhor acha que o comportamento do Pablo Marçal nessa eleição, ele orna com o ordenamento político. Isso faz parte do debate político. Se você pegar votos meus enquanto juiz eleitoral, né, você pode pesquisar, isso é público, você vai verificar que eu sempre defendi que o homem que vai para a vida pública, e o professor Paulo José da Costa falava isso, ele abre mão de parcela da sua personalidade. Ele vai para as luzes da ribalta, ele se torna um homem público. Então, essa questão do Datena, que foi colocado, do assédio, isso é público. Ele foi para as luzes da ribalta, ele tem a oportunidade de se defender. Não é? Eu, como advogado do Marçal, fui para as luzes da ribalta. Outro dia saiu uma reportagem falando que eu sou um advogado bolsonarista, eu nunca tive contato com o Bolsonaro. Então, isso faz parte do jogo político. Mas você não acha que o Bolsonaro, acha que o Pablo Marçal passa dos limites? Que ele passa. Mas é só ele que passa do limite, Thales? É só ele que está passando do limite? Porque só ele está sendo acusado? Porque só ele é cobrado pela imprensa? Não é? Eu olhei com tristeza, eu assisti com tristeza a cobertura de alguns veículos em relação a essa cadeirada. Eu verifiquei alguns falando, não, justifica. É lógico, o Pablo Marçal provocou, justifica a cadeirada. O PSDB defendendo a cadeirada. Olha, eu fui aluno do professor André Franco Montoro, que foi um dos fundadores do PSDB. Ele deve estar se revirando no túmulo. O PSDB defendendo uma cadeirada, nada justifica. Ou seja, quer dizer, eu ofendo você, Thales, aqui na entrevista, ofendo a sua personalidade, você vem me dar uma cadeirada? Você acha isso proporcional? Não é nada proporcional. A gente aqui, se o senhor estava acompanhando desde o início, aqui em nenhum momento a gente falou que isso seria proporcional. Fabiola, eu não falei em nenhum momento. Não, eu entendi, o senhor não falou, mas eu acho que... Do João Dias e do Thales, mas se você pesquisar hoje, né, você vai ver o próprio PSDB, você vai verificar alguns... Mas a minha pergunta é só se ele passou no jogo político, né? Pelo seu raciocínio... Não, independentemente dos outros. Não, isso faz parte da retórica eleitoral. Né? Se você pegar votos do direito eleitoral, a sátira... o humor faz parte, há votos do direito eleitoral em relação a isso. A sátira é permitida no âmbito eleitoral. A retórica é permitida no âmbito eleitoral. Eu acho que esse ponto é muito interessante que o Thales está falando. A gente até vai ter tempo de aqui hoje no programa falar com um psicólogo sobre isso, né? A questão do comportamento. O Pablo Marçal, ele tem uma capacidade de irritar o outro de um jeito, né? Dentro das regras do jogo ali, aí que eu acho que é a questão que o Thales está colocando. Será que das regras do jogo? O senhor, como juiz eleitoral, e aí, claro, o senhor está agora trabalhando na campanha do Pablo Marçal, é um juiz que está aliado a ele. O Pablo Marçal tem essa esperteza, né? Ele usa essa palavra, ele usa esse termo, Jack, no meio do debate, que faz com que o Datena esteja totalmente desestruturado. Vamos lá, do ponto de vista jurídico, doutor Paulo, existe algum meio, quer dizer, dentro da nossa justiça eleitoral, algo que diga, e aí eu peço até para que o senhor fale como um ex-juiz eleitoral, que o Pablo Marçal esteja ultrapassando as regras do jogo? Ele usa termos, ele usa gestos, ele usa olhares, que faz com que a pessoa se desestruture num grau que faça isso, né? Do ponto de vista eleitoral, para que a gente tenha uma eleição democrática, como o senhor falou. O senhor abriu aqui falando, é um atentado à democracia. A gente quer uma eleição democrática, a gente quer um país em paz, né? Como fazer isso? Como conter Pablo Marçal nesse sentido? Ou não precisa? É isso mesmo? A gente vai viver a política brasileira dessa maneira? Então vamos pegar esse fato. Ele foi chamado de Jack. Como ele deveria se defender? Deveria se defender na retórica. Deveria explicar, não agredir fisicamente. Quem quer ser prefeito de São Paulo precisa ter equilíbrio emocional, não jogar a cadeira em cima do outro. Agora, desculpe, Fabiola, há um holofote em relação ao Pablo Marçal. Essa retórica sempre aconteceu, em maior grau ou menor grau. Pega um debate Paulo Maluf e Brizola. O candidato Paulo Maluf, em determinado debate, chamou o Brizola de desequilibrado. Falou, você é desequilibrado. Quem é desequilibrado não pode ser presidente da República. O Brizola respondeu, mas não houve agressão física. Então, o debate, o jogo político é acirrado. Quem vai para a vida pública precisa estar preparado para isso. E afirma o seguinte, como prefeito vai ser pior. Como prefeito, você vai ter ataques e críticas da imprensa todos os dias. Então, chamou de Jack. Isso faz parte da retórica, ele foi acusado de um crime. O que o candidato, salvo o melhor juízo, o que o candidato da Atena deveria fazer? Deveria responder. E o que me causa que me deixou mais espantado, às vezes no calor nós perdemos, todos somos seres humanos, Josias Tales, às vezes nós perdemos a estribeira, mas depois pede desculpa, olha, eu me excedi, ali eu me exaltei, eu perdi a cabeça, né, joguei a cadeira, foi um ato impensado, ainda diz que é isso mesmo, que alguém precisa dar uma reprimenda com cadeirada.
Então, essa é a minha tristeza. Da pena que vem durante a campanha se queixando de muita coisa, né? Mas é interessante que o Pablo Marçal falou numa das entrevistas que ele dá, diferentes podcasts, que ele passa muito tempo tentando entrar dentro de uma pessoa e entender ali seus pontos frágeis. E quando você chama um homem de 67 anos, que está, digamos, foi formado num tipo de mentalidade ainda lá de trás, né? Mas antiquada, em que a provocação diz, você não é homem para vir me bater, ele sabe no que ele está fazendo, você é um arregão, você não é homem para vir me bater. Então o Pablo Marçal sabe exatamente que corda ele está tocando, geracional inclusive, e do temperamento do Datena. O Datena recentemente abandonou uma entrevista pro UOL, não é? E chorando, muito desapontado com o que aconteceu na campanha dele, pelo fato de que ele não conseguiu progredir nas pesquisas eleitorais e que o eleitorado não o acatou como um candidato viável. Marçal explorou isso também. Marçal explorou isso, Marçal explorou várias fragilidades que todo ser humano tem, né? Quer dizer, faz o possível para tirar todo o conteúdo programático do debate, para ofender a pessoa naquilo que ele considera que pode ser um ponto frágil, e o Datena de fato perdeu a cabeça. Mas todo mundo sabe em São Paulo, quem acompanha o Datena ao longo de todos esses anos, sabe que ele é uma pessoa profundamente emocional, né? O Datena devia estar preso. Uma cadeirada, se o Marçal não se protege com o braço, se pega uma cadeirada na cabeça dele, ele poderia ser morto. Aquilo pode sim ser interpretado subjetivamente como uma tentativa de homicídio. E aí a gente resbala num velho clichê. Se fosse o contrário, o Pablo Marçal estaria preso. Se o Bolsonaro desse... Imagine o Bolsonaro dando uma cadeirada na cabeça do Lula durante um debate. Ele estava preso, não só ele, a equipe inteira dele. O Alexandre de Moraes teria instaurado um inquérito, não de discurso de ódio, mas de ação efetiva de ódio, homicídio coletivo. Daria um jeito de prender toda a direita brasileira, porque estaria incitando não só o ódio, mas com uma tentativa de morte dos seus amigos. Vocês têm alguma dúvida de que isso aconteceria? Agora, como é um candidato de esquerda, todo mundo passa pano. Eu estava vendo a Globo News agora. Todo mundo falando, mas o Datena teve as suas razões, porque o candidato Marçal teve uma atitude pueril de provocar. A atitude de provocar existe em campanhas políticas, seja ela exagerada ou não, desde o início das campanhas eleitorais, na história das democracias eletivas no mundo e no Brasil. Pelo amor de Deus, se ele teve uma atitude pueril, dizer que você não é homem e vir me bater, isso não justifica, por óbvio, o homem pegar uma cadeira de maneira covarde, porque ele pegou uma cadeira, ele pegou um objeto. Um homem de 70 anos, é covardia bater no homem de 70 anos. Um homem de 70 anos com uma arma branca, que é o caso de uma cadeira, pode assassinar alguém. Um homem de 70 anos com um carro, com uma faca, com qualquer coisa, pode matar alguém. Então, eu acho que a gente está tendo uma falsa relativização, mais uma vez por uma questão de situação política. Pablo Marçal não é de esquerda, então a ele podem ser colocadas todos os tipos de violência.